Hoje é dia de Flu e partida importantíssima pelo Campeonato Brasileiro. É um jogo de 6 pontos contra o Fortaleza, o oitavo colocado. A gente vai trazer muitas informações nesse vídeo, porque o Fluminense deve ter novidades para esse jogo. Então vem comigo aqui, né? Convido você a assistir esse vídeo até o final. Seja muito bem-vindo aqui à Central Fluminense, o melhor lugar para você ficar muito bem informado sobre o Flu e trocar aquela ideia sobre a nossa paixão. Vamos lá, galera. Eu quero começar com as informações desse jogo, por quê? Porque esse jogo é muito importante. Eu sei que muita gente ainda está em êxtase com a classificação quinta-feira. Eu mesmo né, fiquei aqui uns diazinhos afastado de gravar os vídeos de notícia do canal, porque estava lá no Paraguai buscando essa classificação. Atmosfera fantástica. Tem um vídeo aqui no canal mostrando como é que foi o clima lá no Defensores del Chaco. Eu vou deixar aqui no card para você assistir. Cara, fantástico. O Fluminense conseguiu né, exorcizar esse problema de vencer fora de casa. O Fluminense não vencia há 3 meses fora de casa, venceu o Olímpia e se classificou à semifinal da Libertadores para enfrentar o Internacional. Eu sei que muita gente está com a cabeça na Libertadores, está meio que deixando o Brasileirão de lado, mas eu particularmente discordo dessa abordagem, porque é bom o Fluminense ter esse plano B. A gente vai ser campeão da Libertadores? Vai. Mas existe uma chance, né, que eu espero que não aconteça, de dar algum revés, então a gente precisa garantir a vaga na próxima Libertadores também pelo Brasileirão. O Fluminense, de momento, é o quinto colocado no campeonato com 35 pontos. O Botafogo perdeu ontem para o Flamengo, mas eu sinceramente não estou nem pensando muito na briga pelo título. Acho o resultado até ruim, porque o Flamengo está nesse bolo aí de briga por Libertadores junto conosco. O Fluminense, repito, é o quinto colocado com 35 pontos, enfrenta lá no Raulino de Oliveira, hoje à tarde, o Fortaleza, que é o oitavo colocado com 32 pontos. Portanto, está também nessa mesma briga que o Fluminense. E digo mais, se o Fortaleza vence o Fluminense por 2 gols de diferença hoje, ultrapassa o tricolor. Então é uma partida muito importante para a gente vencer, segurar uma equipe né, que está ali brigando por esse G6, G7, G8, né, depende muito de como vai ser esse ano no Brasileirão, e a gente também pontuar, o que é sempre muito importante no Brasileirão, rumo a uma posição cada vez melhor na tabela para ter essa classificação mais tranquila e aí sim a gente focar no título da Libertadores sem peso na consciência. E para isso, gente, a torcida tricolor se empolgou e o estádio Raulino de Oliveira estará lotado na tarde de hoje. Pois é, o Fluminense já divulgou que os ingressos estão esgotados para essa partida. O pessoal do sul do estado dando show, também muita gente saindo aqui do Rio para ir para essa partida lá em Volta Redonda contra o Fortaleza, muito importante pelo Campeonato Brasileiro. E a gente tem aqui informações né, sobre a carga de ingressos. A gente sabe que o Raulino de Oliveira, em condições naturais de temperatura e pressão, ele consegue suportar 20 mil pessoas, né? A capacidade máxima do estádio. Mas a gente também sabe, a gente vê isso no Maracanã, a gente vê em vários estádios, que infelizmente a carga de ingressos disponíveis nunca é o total, né? O total que o estádio suporta. E para essa partida contra o Fortaleza, a carga total de ingressos foi de 14.930 ingressos e a venda, né? Tirando ali gratuidades, cortesias, foram 12.480, repito, ingressos esgotados para essa partida. A torcida tricolor, né, que está assistindo esse vídeo aqui agora de casa, provavelmente, né, se você não for de Volta Redonda ou adjacência, você provavelmente não vai ao jogo, porque quem vai já está na estrada a caminho lá de Volta Redonda para, se Deus quiser, buscar uma grande vitória do Fluminense. A gente enfrenta o Fortaleza e a gente tem na arbitragem o André Luiz Schettino Policarpo Bento, nome grande, hein? De Minas Gerais. Eu geralmente trago aqui né, a arbitragem e o histórico do árbitro contra o Fluminense, mas nesse caso não tem como, porque é a primeira vez que esse árbitro vai apitar um jogo do Fluminense. Então a gente deseja aí, né, boa sorte para ele, que ele consiga fazer o melhor trabalho possível nesse jogo, que ele não atrapalhe o espetáculo, como muitos árbitros às vezes atrapalham, e o Fluminense saia com uma grande vitória lá de Volta Redonda. Eu tenho mais algumas informações muito importantes para trazer sobre esse jogo, mas eu rapidinho peço só para você deixar o joia nesse vídeo aqui, deixa o like aqui embaixo, tem o botãozinho do like, se você puder clicar aí, ajuda demais a fortalecer o nosso trabalho. A gente todo dia aqui trazendo vídeos, lives sobre o Fluminense aqui pra gente trocar ideia sobre a nossa paixão. Inclusive, hoje, 8 horas da noite, tem Domingão na Central. Estarei ao vivo com o Daniel para falar bastante da partida e das últimas notícias do Fluminense. Combinado? Vejo você lá também. E vamos aqui para as informações da partida, por quê? O Fluminense tem que ficar de olho em algumas situações, porque tem jogadores pendurados no Brasileirão. Não só jogadores, né? Comissão técnica também. Eu tô aqui com a lista de pendurados do Flu, ó. O Fábio tá pendurado, Samuel Xavier, Thiago Santos, Martinelli, Fernando Diniz e Eduardo Barros. Então, técnico e auxiliar do Fluminense também pendurados, tomarem cartão amarelo nessa partida hoje contra o Fortaleza, ficam de fora do próximo jogo, que é contra o Vasco da Gama, muito provavelmente também no Raulino de Oliveira,
lá em Volta Redonda, mas mando do Vasco, vai ser 90% do torcedor do Vasco e 10% somente do Fluminense. Isso depois da data FIFA, lá para o dia 16 de setembro, vai demorar um pouquinho. Mas tem aqui, ó, esses jogadores, portanto, pendurados, Fábio e Samuel Xavier, os titulares, né? O Martinelli entra bastante, também uma peça importante no elenco. Thiago Santos um pouquinho menos utilizado, também pendurado para essa partida. E para o jogo de hoje, o Fluminense tem novidades também, né? Porque o Paulo Henrique Ganso está fora da partida, sequer viajou para a Volta Redonda, sofreu pancada no joelho esquerdo na partida contra o Olímpia e está sendo poupado. A informação oficial é poupado, né? Não diz que é uma lesão que o Ganso tem, por isso não vai jogar. É só realmente um probleminha ali de pancada, de dor, e por isso não joga essa partida, né? Vai estar poupado. Quem também é dúvida para o jogo, mas viajou para a Volta Redonda, é o Felipe Melo. Felipe Melo também pela mesma questão, né, desgaste, ele foi substituído cedo contra o Olímpia, beleza, ele disse que é porque estava achando o jogo muito físico e poderia ser expulso, mas também a gente sabe de toda a situação física do Felipe Melo, dificilmente ele aguenta 90 minutos de partida, ele também pode vir a ser poupado contra o Fortaleza. Ele vem sendo poupado frequentemente no Brasileirão, né? Ele e o Ganso. Tem uma turma ali do Fluminense que sempre que o Diniz pode, poupa. O Marcelo, que agora está lesionado, o Felipe Melo, o Ganso e às vezes o Keno também, né? São os caras que são mais poupados aí no time do Fluminense. O Felipe Melo, portanto, até o momento, dúvida para essa partida. Viajou, está à disposição, mas existe a chance do Fernando Diniz deixar ele no banquinho ali um pouquinho para entrar, caso precise, né? Jogando menos minutos nesse jogo. Tá certo? Antes de eu partir para as outras informações, tem informação importante sobre o Fortaleza, adversário do Fluminense. Eu quero aproveitar para dar aquela moral para quem está sempre dando moral aqui para a Central. Todo vídeo eu venho aqui e peço para a galera deixar um comentário falando o nome e de onde nos assiste. A gente gosta muito de saber essa informação, ver até onde nesse mundo gigantesco a Central está alcançando. A galera chega junto, deixa o comentário e sempre que eu posso eu venho aqui e mando um abraço nominalmente para a turma. Então eu vou mandar um abraço aqui para o Wilson de Porto Velho, Maciel de Juazeiro do Norte, Luiz Carlos de Pomerode, Adilson de Gaspar, Nivaldo de Vitória da Conquista, Tadeu de Maracassumé, Cairo de Ouvidor, Marcos Afonso aqui do Rio, Luiz de Barra do Piraí e Dirceu de Lusiana. Um abraço para a galera. E se você quiser que a gente mande um abraço nominalmente, citando seu nome aqui num vídeo da Central, é só você deixar o seu comentário com o seu nome e de onde você está nos assistindo. Combinado? Vamos prosseguir aqui porque a gente tem que falar do Fortaleza, adversário do Fluminense. Vem também, né, como eu disse no começo do vídeo, brigando ali por essa vaga no G8, G7, G6, enfim, vaga para a Libertadores 2024. E eles têm um desfalque muito importante para essa partida. Esse atacante, né, já teve muito destaque aqui no futebol brasileiro, vinha num momento um pouco em baixa, mas parece ter se reencontrado no Fortaleza e tem feito bons jogos. Eu estou falando do Marinho, né? Após uma passagem fantástica pelo Santos, ele assinou com o Flamengo e lá nunca conseguiu se firmar. Saiu do rubro-negro e foi para o Leão do Pici, o Marinho, mas não joga essa partida de hoje contra o Fluminense porque está suspenso. O jogador que sempre tomou bastante cartão, né? Está suspenso, tomou o terceiro amarelo, não joga contra o Flu e, portanto, será desfalque. A provável escalação do Fortaleza, eu estou com ela aqui na colinha para trazer para vocês, é o seguinte: João Ricardo no gol, Tinga, Brites, Tite e Bruno Pacheco. No meio-campo, Caio Alexandre, Zé Wellison e Pochettino. E lá na frente, Pikachu, Guilherme e Lucero. Esse time do Fortaleza é um time interessante, cara. Tem umas peças que eu gosto, por exemplo, o Caio Alexandre, eu acho muito bom volante, né? Estava no futebol dos Estados Unidos, ele é formado pelo Botafogo, estava no futebol dos Estados Unidos e agora está no Fortaleza, tem jogado bem por lá. É um jogador que desde os tempos do Botafogo eu gostava muito, sempre pedia aqui no Fluminense. Não sei se não era viável, se o Fluminense não quis, o que foi. Eu sei que ele voltou para o Brasil para jogar no Fortaleza, o que eu considero uma pena. O Zé Wellison tem se firmado lá no Fortaleza também, é um jogador que rodou por muitas equipes por aqui. O João Ricardo era do Ceará ano passado, pulou o muro e está agora no Leão do Pici, assim como o Bruno Pacheco. Já foi especulado no Fluminense algumas vezes, né? Por muito tempo foi a lateral esquerda do Ceará, era Bruno Pacheco, a lateral direita era Samuel Xavier. O Fluminense trouxe Samuel Xavier e chegou algumas vezes a sondar o Bruno Pacheco, que também, com a queda do Ceará, pulou para o rival Fortaleza. E lá na frente, o Lucero tem feito bastante gol pelo Fortaleza. É alguém para a gente ficar de olho bem aberto, bem atento para essa partida. Já o nosso tricolor, né? Como eu disse, Paulo Henrique Ganso está fora. Essa aí já é uma certeza nossa, nem relacionado foi. E tem o Felipe Melo como dúvida. Então, a provável escalação do Fluminense tem Fábio, Samuel Xavier, Nino e aí Felipe Melo ou David Braz, a gente vai saber poucas horas antes da partida, e o Diogo Barbosa, mais uma vez, ali na lateral esquerda. No meio-campo, o André vai jogar, e o outro homem de meio ao lado do André fica a dúvida se a gente vai botar o Lima
por ali, ou se vai botar o Martinelli. Você também tem a opção do Alexander correndo um pouco por fora, eu achei que entrou bem contra o Olímpia, na minha cabeça é o titular do Fluminense, mas está voltando de lesão aos pouquinhos, talvez o Fernando Diniz já não coloque ele de começo. A informação que tem é que a provável escalação é Lima ou Martinelli, o Alexander, portanto, não sendo cotado para começar o jogo. A gente sabe como é que é o Fernando Diniz, né? Pode chegar na hora H e ser uma parada completamente diferente. Mas, enfim, prosseguindo lá na frente, os 4 atacantes do Fluminense que estão fazendo muito sucesso. John Arias, Keno, John Kennedy e Germancano, esse poder de fogo tricolor muito bom. A gente viu contra o Olímpia, né? Uma partida muito boa. Eu do estádio gostei muito da partida do John Arias, mas eu vi muitos tricolores em rede social falando mal, achando que ele não jogou tão bem assim. Mas ali do estádio, eu e o pessoal que estava comigo, tivemos todos a impressão de que o John Arias jogou muito bem, que foi muito caçado, apanhou muito e conseguiu principalmente segurar muito a bola para segurar o ímpeto ofensivo do Olímpia, né, dar uma acalmada no time dos caras. O John Arias foi muito importante, fazendo uma grande partida. O Keno também deu um belo passe para o John Kennedy, e essa dupla de ataque, eu não preciso falar nada, né? JK acabou com o jogo e o Cano foi se o JK na luta, na briga, cansou o adversário e deu total condição do Fluminense ganhar, o Germancano, perdão, foi o cara que passou a faca, né, finalizou o confronto, meteu 2 gols lá e botou a gente na semifinal. Esse time do Fluminense, né, cada vez se consolidando mais com essa dupla de ataque, com John Arias de um lado e Keno do outro, tinha Ganso no meio ao lado do André. Para essa partida vai ter Lima ou Martinelli, essa é a tendência, mas na minha cabeça o melhor flu é com o Alexander por ali, tá certo? Eu quero saber de você que me assiste aqui nesse vídeo, né, que veio aqui na Central para trocar ideia sobre o Flu. Eu quero saber como é que você está pensando para essa partida. Você está confiante para esse jogo? Qual é o seu palpite? Bota aí no comentário o seu palpite para essa partida do Flusão. Partida, repito, importante do Brasileirão para a gente segurar o Fortaleza lá na 8ª posição e tentar pular um pouquinho na tabela, pontuar cada vez mais para ter um campeonato seguro visando a Libertadores 2024. Então deixe seu comentário aí com o seu palpite para esse jogo. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto!